Como vencer sem vingança, virar e dar a outra face é o maior desafio da justiça em Deus. É isso mesmo, quer saber mais sobre isso? Fica aqui comigo, porque aqui na Escola Sementes Proféticas você prepara a terra, eu lanço a semente e o Espírito dá o crescimento. Aleluia! Oi, gente, aqui é a pastora Drica. Se você não se inscreveu, se inscreva já. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E olha o que nós vamos falar hoje sobre as palavras de Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender como vencer sem vingança, como dar a outra face, como virar a outra face. Esse é o maior desafio da justiça de Deus. Oh, coisa difícil, não é verdade? Vamos ver a semente do dia que está em Mateus, capítulo 5, verso 38 e 39. Fala assim, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Olha só as palavras de Jesus. Aí você olha e fala assim, pastora do céu, o que é que você vai me ensinar hoje? Olha que esses devocionais é para que você venha aplicar na sua vida, para que você cresça em graça, em conhecimento, para que você tenha entendimento, que você não somente escute, mas para que você aplique a palavra. E olha que aplicar a palavra nos tira da nossa zona de conforto. É isso mesmo, mas quando a gente também consegue romper, consegue vencer as nossas limitações ou alegria que nós recebemos no nosso espírito. Então vamos lá. No verso 38 falou, ouviste, olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer, né? Muitos repetem esse versículo. Quando a gente para ver, lá em Êxodo, na época da lei, isso servia para limitar a vingança. Ou seja, daquilo que você tinha feito mal para alguém, era da mesma maneira que você ia sofrer. Então, se era por ferimento, vai ser por ferimento. Se era olho por olho, ia ser olho por olho. Se tinha sido dente por dente, ia ser dente por dente. Ou seja, a punição sobre uma pessoa que tinha feito mal tinha que ser da mesma maneira, ou seja, a punição era proporcional à ofensa, não era nem mais e nem menos, mas mediante a ofensa que você sofreu, a punição que você ia dar para o ofensor ia ser na mesma proporção. Era o que estava escrito e era assim lá na época, lá quando a gente lê um pouquinho sobre o que está escrito em Êxodo e Levítico. Mas hoje, como é que nós agimos hoje? Hoje nós somos assim, se me feriu, eu revido na mesma moeda. Se me feriu, eu vou devolver na mesma medida. É o que a gente fala. Porque a gente fala, eu não tenho sangue de barata, não vou deixar ninguém me pisotear e eu vou fazer da mesma maneira. Porque se me feriu, eu vou ferir e vai ser pior ainda. Esse é o nosso linguajar do dia de hoje. Mas aí depois a gente vê em Mateus 5:39 falando, vamos ler de novo lá o 39, para você gravar muito bem o que está escrito no 39. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí a gente fala, como assim? Alguém vem, me dá um tapa numa cara, me fere numa face e de repente eu tenho que dar outra? Esse Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava falando. É uma indagação que todos fazem, né? E nem sempre isso será fisicamente, mas quantas vezes nós recebemos tapa na cara com uma palavra, com um olhar, sabe, que fere, sabe, tantas coisas. E aí nós falamos, Jesus, como que você fala isso? Então, quando a gente para e observa Jesus falando sobre essa questão da gente dar a outra face, não é que você vai aceitar os abusos sem limite, de maneira alguma, mas você não revidar com violência a ofensa que você recebeu. É você não buscar a vingança própria. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, guarda essas três coisas. Não é, quando Jesus fala sobre isso, não é você aceitar abusos, né? Abusos sem limite, não é você revidar com violência uma ofensa e não é você buscar uma vingança própria. Mas o que é que a gente faz quando recebemos tal ofensa dessa maneira? Como é que eu devo proceder dessa maneira? O que fazer?
O que fazer quando alguém te humilha? O que fazer quando alguém realmente te fere profundamente? O que fazer com esse tipo de pessoa? Como proceder dessa maneira? A nossa resposta sempre vai ser a resposta do reino de Deus. Ou seja, qual é a resposta do reino de Deus? Domínio próprio e força. Esta é a resposta de Deus para aquela pessoa que te ofendeu. Esta é a resposta para aquela pessoa que tenta acabar com o seu emocional. A melhor resposta que você vai dar para aquele que te ofende, para aquele que te critica, aquele que te calunia, é você mostrar o reino de Deus através do seu domínio próprio. É você mostrar o reino de Deus através da graça de Deus que flui em você. Você vê que você não precisa correr para a justiça própria, você não precisa correr para a sua vingança, você não precisa correr para a violência, você não precisa fazer isso, porque Jesus Cristo, Ele é o teu juiz. Nós vemos, por exemplo, exemplos de pessoas que fazem boatos, né, que falam de você coisas que nunca existiram. O que você vai fazer? Você vai manter a sua integridade, porque você sabe quem você é. Se você sabe quem você é, por que você vai ficar correndo atrás tentando se justificar? Se eu sei quem eu sou, se estão falando A, B, C, inventando um monte de coisa, desculpa. Se eu sei que eu não sou isso do que está falando, que os céus então se encarreguem de tal situação. Quando eu pego a minha justiça, quando eu pego a minha ofensa, a minha situação e entrego ao Senhor, eu deixo de agir com violência e falo, Pai, está aqui nas suas mãos. Aí, quando você faz isso, minha irmã, meu irmão, Deus, Ele te justifica. Quer viver a justificação do Senhor? Quer viver a justiça de Deus em tua vida? Abre mão dessa violência, abre mão dessa ira e deixa Deus te justificar. Nós vemos lá em Romanos 12:19 fala que Deus, Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso juiz. Então fala, nunca procurem se vingar, mas deixem o Deus cuidar de vocês e justificar vocês, porque na palavra está escrito que dele é a vingança. Então você vê, você não precisa ficar se desgastando, muito menos ficar se justificando para quem não quer te ouvir. Agora, quando a gente age por nossa conta, a gente pode ser movido pela raiva. Quando a gente age por nossa conta, na nossa justiça própria, a gente erra, a gente continua cada vez mais a alimentar esse ciclo de ofensa. Se você continua a alimentar o ciclo de ofensa, ei, para aí. Pare de alimentar o ciclo de ofensa, porque quem só está ganhando nessa é o teu inimigo, é o teu ofensor e o teu inimigo, mas você que é cheio do Espírito, mas você que tem buscado andar em verdade, integridade, em transparência, não vai continuar a dar alimento para esse ciclo de ofensa. Por quê? Porque você compreende que a verdadeira justiça, ela vem de Deus, e Deus, somente Deus conhece o coração, somente Deus conhece as palavras e somente Deus conhece o tempo certo para agir na nossa vida. Então, qual é a sua parte? O que você vai fazer? Você vai simplesmente parar, respirar fundo, isso mesmo, conte até 10 e entregue tudo isso ao Senhor. A gente fala brincando, mas é verdade. Já viu que se você para respirar no momento de raiva e de ira, numa discussão, você para e conta até 10, aquele furor acalma, ele abranda, né? Ele acalma. Então é isso que você vai fazer. Mas principalmente você vai confiar e você vai entregar a sua causa ao Senhor, porque é isso que o Senhor está nos ensinando. Nós não vivemos mais na lei, que era olho por olho, dente por dente. Mas hoje nós caminhamos, dou a outra face, assim como Jesus Cristo falou, e deixo que Deus seja o meu juiz de todas as coisas, porque Ele sabe o tempo certo de se levantar e agir com justiça a teu favor. Amém? Você vai guardar essa aplicação e olha, é para gravar e é para você praticar, hein? Quero orar por você em nome de Jesus.
Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, porque você nos mostra que nós não vivemos mais naquele tempo lá atrás, onde tudo era olho por olho e dente por dente. Mas Jesus Cristo veio nos mostrar que existe uma outra maneira de viver. Jesus Cristo veio nos mostrar que há sim como não viver em violência, há como não viver alimentando um ciclo de ofensas. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço hoje, venha nos sarar, porque quantas pessoas estão ofendidas e destruídas no meio do caminho, porque não conseguiram lidar com uma palavra que foi lançada. Que o coração dela agora seja liberto e seja livre dessa ofensa. Mas eu quero declarar, Senhor, sobre cada um, sobre os meus irmãos, sobre as nossas vidas, que o sangue de Jesus venha sobre nós, que haja sobre nós arrependimento. Se a gente tem vivido dessa maneira, querendo nos vingar, querendo fazer da nossa maneira, atropelando todas as coisas, nós queremos te pedir perdão. Mas a partir de hoje, Senhor, queremos colocar o Senhor como nosso centro, o Senhor como nosso centro, como a nossa rocha e a nossa fortaleza em todas as coisas. Então, por isso, aquilo que nós não conseguimos resolver, tudo aquilo que foi levantado, calúnias, coisas que foram levantadas, mentiras contra o teu povo, nós colocamos agora, Senhor, em tuas mãos, que o Senhor faça justiça, porque o Senhor fala que o tempo é seu e que a justiça pertence a você. O Senhor é o Deus que sonda o coração, as palavras, as nossas intenções, e o Senhor é o dono do tempo. Então, Pai, muito obrigada, Jesus, por nos ensinar a sermos firmes, a caminharmos com graça e com a palavra da verdade, em nome de Jesus. E aí, foi boa essa palavra? Guarda essa palavra no teu coração, aplica, começa a aplicar, pede para o Espírito Santo, me ajuda, porque eu às vezes tenho essa palavra, essa boca um pouco dura, me ajuda a ser doce e amável também nas minhas ações para com todos os meus irmãos que estão ao meu redor, tá bom? Foi um prazer ter você aqui, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarda, que o Senhor te proteja em nome de Jesus, que o Espírito Santo te conduza no dia de hoje, e eu te vejo no próximo vídeo. Aleluia!